Glória a Deus, aleluia. Amém, meu diácono. Glória a Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Abra as vossas Bíblias em 2 Reis. Glória a Deus. Segundas Reis, capítulo 4, seu versículo 1 em diante. Palavra bastante conhecida, igreja, a palavra de Deus para nossas vidas. Nesta noite, Segundas Reis, capítulo 4, seu versículo 1 em diante. A multiplicação do azeite da glória. Amém, meu diabo. Está ótimo. Segundas Reis, capítulo 4, seu versículo 1 em diante. Vamos ler. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: Teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo o Senhor. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos, pelo pagamento da dívida. Versículo 2. Eliseu lhe indagou: Que posso fazer por ti? Dize-me, que tens em casa? Ao que ela prontamente respondeu: Tua serva não tem em casa a não ser uma vasilha de azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele ordenou: Vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, tantas quantos puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e derrama do azeite puro que brota em todos estes vasos, pondo-lhe de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela foi, trancou-se em casa com seus filhos, e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, a mulher pediu a um dos seus filhos: Traze mais uma vasilha. Ao que ele replicou: Não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida ela saiu e contou tudo o que se passava ao homem de Deus, que lhe orientou, dizendo: Pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, do que resta da venda. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Pode se assentar em nome de Jesus. Esta palavra, a qual acabamos de ler, fala de uma viúva que tinha seus 2 filhos, e como a própria história narra, ela perde o seu marido. Aquela mulher agora está diante de um luto, aquela mulher agora está diante de uma dificuldade financeira. Talvez aquela mulher, depois de ter perdido o seu marido, um profeta que andava junto com o profeta Eliseu, a Bíblia ela não relata sobre quem era o esposo desta mulher. A Bíblia não relata qual profeta seria este esposo dessa viúva. Mas a palavra do Senhor diz que esta mulher tinha acabado de perder o seu esposo. Talvez aquela mulher estava esperando uma palavra de conforto.
Talvez aquela mulher estava esperando uma palavra de carinho, de consolo sobre a vida, mas o que depara em frente a ela é um homem, um credor, cobrando a dívida que seu esposo tinha feito. E aquela mulher agora fica angustiada, porque ela não tem dinheiro. Aquela mulher fica angustiada, porque ela não tem de onde tirar esse dinheiro para estar se pagando a dívida do seu esposo. Mas a palavra do Senhor vem nos dizer que esta mulher procura o profeta Eliseu, porque ela sabia que se ela tivesse procurado pessoas que não pudessem resolver o problema dela, ela não conseguiria. Mas agora ela vai atrás de um homem que era profeta igual ao seu marido. Ela vai atrás de um homem que poderia resolver a situação dela. E muitas das vezes na minha vida e na sua vida, em vez de procurarmos pessoas que podem realmente resolver a nossa situação, procuramos pessoas que muitas das vezes só quer saber do meu e do teu fracasso. Aquela mulher poderia sair ao redor da sua casa e procurar desabafar com o seu vizinho, com a sua vizinha, mas ela não ia ter êxito. Apesar de ela procurar uma pessoa conhecida dela, não poderia resolver a tua situação. Não poderia resolver a situação daquela mulher. Mas talvez eu possa imaginar, a palavra do Senhor ela não fala, mas eu posso imaginar aquela mulher prostrada dentro da sua casa em oração e perguntando a Deus: Deus, o que eu vou fazer agora? Se eu não tenho condições de pagar essa dívida, e o credor está querendo levar os meus 2 filhos, talvez aqueles 2 meninos ao qual o credor queria levar, era este que poderia ajudar ela no sustento da casa. Mas o credor queria tomar, ele não queria saber se o esposo faleceu, ele não queria saber se a mulher tinha condições de pagar, ele queria receber o dinheiro. Mas aquela mulher orando ao Senhor, o Senhor dá uma direção para aquela mulher. E eu quero deixar para a igreja nesta noite: não faça nada precipitado, não faça nada na emoção, ore, peça direção a Deus, para que Deus venha direcionar a minha vida e a sua vida às pessoas certas, às pessoas que podem nos ajudar, às pessoas de Deus. E ali aquela mulher recebe um direcionamento e vai até o profeta Eliseu. E quando ela chega diante deste profeta, o homem verdadeiramente de Deus, o homem que acompanhava o profeta Elias, o homem que estava lado a lado aprendendo com o profeta, o homem que recebeu uma pergunta e disse: você quer receber o que de mim? E ele diz: porção dobrada. Eu quero aprender mais de ti. Eu quero aprender mais com o Senhor, que é um profeta assim. O profeta Eliseu falando para o profeta Elias. E aquela mulher agora vai em direção àquele homem e narra a história para ele. E diz: olha, o meu marido faleceu. E ele era um profeta zeloso. Ele era um profeta que andava junto com o Senhor. E agora vem um credor na minha casa e quer tomar tudo o que eu tenho. E aquele profeta, ele faz uma pergunta: o que devo fazer? E ali ele pergunta para a mulher: o que tu tens em casa? E aquela mulher fala: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. É o suficiente, igreja. Uma botija de azeite foi o suficiente para Deus fazer um milagre na vida daquela mulher. E muitas das vezes nós temos recursos em casa. Muitas das vezes nós temos como tirar o milagre. E aquele homem tão somente fez só uma pergunta: o que tens em casa? E ela diz: uma botija de azeite. Foi suficiente para Deus operar um milagre naquele lar.
foi o suficiente para Deus operar um milagre, aonde ela conseguiu vender e sustentar a tua família. Porque Deus, Ele não precisa de muito para operar o milagre. O que Deus precisa de mim e de você, primeiramente, é a fé. E aquela mulher, ela teve fé suficiente para que aquele azeite que estava em uma pequena botija se transformasse num milagre grandioso. E o que é que está faltando, igreja, na minha vida e na sua vida, para este milagre acontecer? Vejamos que quando Jesus está com aquela multidão, e ele faz uma pergunta: o que temos? E o discípulo fala: só temos 5 pães e 2 peixinhos. Imagine, igreja, que a palavra do Senhor vem dizer que esses 5 pães e 2 peixinhos foram multiplicados. E ali conseguiu alimentar mais de 5.000 homens e mulheres, fora as crianças. Imagine, igreja, nossos olhos carnais, se 5 peixes e 2 peixinhos pudessem alimentar uma multidão. Mas o nosso Jesus, o nosso Deus, Ele é perito em fazer milagre. Ele é perito em abençoar. E aquela mulher diz para ele: olha, eu só tenho em casa uma pequena vasilha de azeite. E ele diz: pois bem, vai até os teus vizinhos e pede a eles vasilhas, não poucas. Ele estava dizendo: procura teus vizinhos e pede muitas vasilhas. Agora o que me chama a atenção é que aquela mulher, ela não questionou: por que o Senhor está mandando eu procurar vasilha? Eu venho até o Senhor como profeta, achando que o Senhor vai liberar uma palavra na minha vida, vai me ajudar, e o Senhor manda procurar vasilhas. Ela não questiona, ela vai e obedece o homem de Deus. Ela vai e obedece aquele homem que diz: vai, procura a vasilha dos teus vizinhos. Agora o que me chama a atenção também é: imagine se aquela mulher que estava necessitada, estava precisando de uma ajuda do alto dos céus, aonde o profeta orienta ela a procurar os vizinhos. Imagina, igreja, se aquela mulher fosse uma má vizinha. Imagina se aquela mulher, os seus vizinhos não suportassem. Aonde que ela iria conseguir as vasilhas? Aonde que ela iria conseguir as vasilhas para Deus operar o milagre? Mas Deus fala para ela e ela obedece o homem de Deus. E ela pega seus filhos, seus 2 filhos, e consegue as vasilhas. E agora o homem de Deus diz: olha, entra na sua casa, você e seus 2 filhos, fecha a porta e entra no teu quarto, derrama-se sobre as vasilhas. E agora você começa a pegar esta pequena vasilha de azeite que está nas tuas mãos, esta botija, e começa a derramar sobre as vasilhas. E a palavra do Senhor diz: enquanto ela derramava, daquele pouquinho que ela tinha, a vasilha enchia. E o profeta orienta ela em dizer: separa a parte. Quando você encher uma vasilha, você pega e coloca a parte. O filho vinha com a vasilha vazia, colocava, a mãe colocava o azeite, enchia, o outro vinha e colocava a parte. E ali a palavra do Senhor vem nos dizer que aquele azeite transbordou. Aonde aquela mulher não tinha nada, agora tem tudo. Aonde aquela mulher estava passando por dificuldade, o credor querendo tomar os seus filhos para vender como escravo, mas Deus, Ele entrou com providência. Eu não sei a situação que você está passando, eu não sei o que está lhe afligindo, eu não sei qual o credor que está na tua porta, mas se você tiver fé, igual aquela mulher, aquela viúva,
que foi em direção ao homem de Deus e obedeceu aquilo que ele estava falando, Deus vai lhe tirar desta situação. Mas só basta você crer. Basta você acreditar que você não serve um Deus qualquer. Basta você acreditar que você não serve um Deus de barro, um Deus feito por mão de homens. Basta você acreditar que você serve a um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, um Deus que pode tirar você desta situação. Então a Lera começa a separar as vasilhas, a chegar ao ponto de acabarem as vasilhas que ela, mais os filhos, pegaram na mão dos vizinhos. E quando ela chega para seu filho e diz: olha, traz mais uma. O filho diz: não, mãe, acabaram-se as vasilhas. A palavra do Senhor, a Bíblia não fala a quantidade de vasilhas que ela separou junto com seus filhos. Mas a palavra do Senhor diz que esta quantidade de vasilhas foi o suficiente para ela pagar o credor e para ela se sustentar até o fim da sua vida. Deus, Ele só faz com perfeição. Aquela mulher não tinha mensurado, ela não imaginava o quanto Deus ia abençoar a vida dela. Aquela mulher estava numa situação que para ela não tinha mais jeito. Aquela mulher estava numa situação que estava vendo ao ponto dos seus 2 filhos serem vendidos como escravos. Porque naquele tempo, naquela época, poderia sim se vender como escravo para pagar a sua dívida. E quando aquela mulher ela recebe a notícia do teu filho, a qual ela ouve e diz: olha, não tem mais vasilha. Aquela mulher ela volta ao encontro mais uma vez do profeta. Observe, igreja, que o profeta ele não entrou na casa. Observe que o profeta ele não ficou ouvindo, não. Ele falou aquilo que Deus mandou o coração dele e deixou ela fazer. Ele falou: olha, entra no seu quarto com a sua família, seus 2 filhos e enche as vasilhas. Mas aquela mulher ela entendeu que ela deveria voltar e dar uma satisfação ao profeta. Porque assim como ela soube procurar ele, na situação que ela estava passando difícil, ela entendeu que verdadeiramente ele era um profeta. E ali ele chega para aquele profeta e diz: olha, acabaram-se as vasilhas, enchemos o quanto podemos encher. E ele diz: pronto, agora vende estes azeites. E a palavra do Senhor diz que ela começa a vender os azeites. E quando ela consegue o dinheiro para pagar aquele credor, que ninguém sabe, a Bíblia ela não relata quanto era o valor, poderia ser muito, poderia ser pouco, mas quando ela consegue vender tudo, ela vai, quita o seu débito, e agora o profeta diz: e o restante, agora você vai viver com sua família. E aquela mulher que estava passando dificuldade, agora passa a viver em paz com a sua família. Deus ele usou o profeta para abençoar aquela família. Mas infelizmente, igreja, nos tempos atuais, neste século 21, a qual nós estamos vivendo, existem muitos aí dizendo que é profeta, muitos dizendo que faz, muitos dizendo que pode fazer, mas aquele homem verdadeiramente mostrou que ele era um profeta. Aquele homem verdadeiramente ele mostrou que ele era um homem de Deus. Vejamos que ele andava com um homem também de Deus, Elias. Certa feita, aquele homem chamado Elias estava em cima do monte,
E o rei Acabe manda um e mais 50 pedir para que aquele homem chamado Elias descesse do monte. Irmão, veja o que é um profeta. Não é esses profetas de hoje que se dizem ser profeta para estar barganhando até o próprio Deus. E aí aquele homem diz: olha, o Senhor é um profeta, desce deste monte. E aquele homem chamado Elias disse: se eu sou profeta, desça fogo do céu e consuma você e os 50 que está com você. E a palavra do Senhor diz que desceu fogo do céu e consumiu aqueles 50. E mais uma vez aquele outro, ele manda outra equipe lá de novo. E a mesma coisa ele fala: bem sabemos que tu é profeta, agora desce deste monte que você tem encontro com o rei. E o profeta diz: se eu sou profeta, desce fogo do céu e consome todos vocês. E mais uma vez o fogo desce e consome. Mas pela terceira vez o homem temente ao Senhor, porque nós que servimos a Deus, nós temos que ser temente a Ele. A oração deste homem agora já foi diferente. E ele diz: olha, vieram aqui e pediram, dizendo que o Senhor era profeta, e o Senhor derramou fogo do céu e matou todos eles. Mas agora eu chego a ti, reconhecendo que o Senhor é profeta. Mas tem misericórdia de minha vida, e peço-te que desça deste monte. E o anjo do Senhor desceu até o profeta e diz: agora vai. É isso, igreja, que devemos fazer: obedecer às ordens de Deus. Obedecer quando verdadeiramente é Deus que fala. E entender e ter discernimento de espírito quando é Deus que está falando comigo e quando é Deus que está falando com você. Porque muitas das vezes agimos pela emoção, agimos achando que é Deus, mas nós servimos um Deus, igreja, que não é Deus de confusão. Nós servimos um Deus que Ele testifica com aquele que está falando e com aquele que está recebendo. Quando Deus está falando comigo, Ele tem que testificar no meu coração que verdadeiramente é Deus. Porque existe Espírito que está falando e as pessoas estão achando que é Deus. Mas aquele homem chamado Eliseu, o profeta, verdadeiramente, ele fala para aquela mulher. E aquela mulher obedece à voz do profeta. Aquela mulher obedece àquela direção que aquele homem estava falando. Aquela mulher obedece à direção do homem de Deus. E nós temos que entender quando verdadeiramente é Deus que está falando conosco. Aquela mulher, ela entendeu que se ela obedecesse o que o profeta estava falando, ela seria bem sucedida. E cabe a mim, cabe a você obedecer a Deus quando Ele dá um direcionamento. Cabe a mim, cabe a você obedecer a Deus quando Ele manda. Porque quando Ele manda, Ele garante. Vejamos que teve uma situação daquele homem, Naamã, que também foi até o profeta. Agora você observe que esta mulher, ela não questiona, ela obedece o que o homem de Deus fala. Ao contrário de Naamã. Naamã, quando chega na casa do profeta Eliseu, o profeta Eliseu pede para Geazi ir até este homem. E diz: olha, o profeta diz para você ir, voltar e se banhar nos rios 7 vezes. A palavra do Senhor diz que aquele homem fica irado. Como é que pode? Eu saí da minha cidade, vim até aqui, achando que ele ia se levantar e ia falar comigo. Não, ele manda um servo. E aquele homem questiona o profeta. Aquele homem não obedece de primeira, que aquele profeta tinha
falado com ele. Ele agora questiona por que ele deveria se banhar no rio. Ele poderia estender as tuas mãos, como ele é profeta, e me curar desta lepra. Mas eu quero dizer para a igreja que não é da minha maneira nem da tua maneira. O milagre de Deus não vem quando eu quero, nem quando você quer. A provisão do Senhor vem quando Ele quer derramar sobre a minha vida e sobre a tua vida. A provisão de Deus, Ele vem no momento certo. Deus não deixou aquela mulher desamparada. Talvez ela estivesse até achando que ela não conseguiria. Mas no momento certo, Deus derramou a provisão. E Deus vai derramar provisão na sua vida. Deus vai derramar provisão no momento certo. Porque muitas das vezes queremos que Deus faça no nosso tempo. Eu não sei quanto tempo aquela mulher estava esperando este milagre. Eu não sei quanto tempo esta mulher estava esperando pelo profeta. Mas no tempo certo, o profeta chegou na vida daquela mulher. E no tempo certo, o milagre vai chegar na sua vida. No tempo certo, aquilo que você está pedindo a Deus vai chegar na sua vida. No tempo de Deus. Agora você e eu também. Estamos preparados para o tempo de Deus? Estamos preparados para o tempo de Deus chegar na minha vida? Porque Deus só chega no tempo certo. Deus não se atrasa, Deus não se adianta. Deus só chega no tempo certo. E quando Ele chega, o milagre acontece. Quando Ele chega, vidas são restauradas. Quando Ele chega, a família é liberta. Mas é quando Ele chega. Será que estamos, igreja, preparados para esperar esse tempo do Senhor? Ou ficamos a se questionar, por que não acontece logo? Por que Deus não salva? Por que Deus não liberta? Por que Deus não transforma ainda? Por que Deus ainda não faz um milagre sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, no tempo de Deus, igreja? Espera no tempo de Deus. Aquela mulher esperou no tempo do Senhor e o milagre aconteceu naquela casa. A mulher esperou no tempo de Deus e Deus fez um milagre, igreja. Não fique ansioso, não. Espera no tempo do Senhor. Espera no tempo dele. E quando aquele homem dá uma direção para aquela mulher, e aquela mulher obedece o que o profeta falou para ela. O que está nos estragando, o que está estragando hoje a igreja do Senhor, é não obedecer. É não obedecer o que o nosso Deus está falando. Muitas das vezes Ele usa o profeta aqui da terra. Mas estamos, igreja, vivendo em um tempo que nem os profetas de hoje têm mais crédito. Não por causa de Deus, mas sim por causa de muitos que estão aí, distorcendo a palavra do Senhor, falando para o seu bel prazer, falando para ter uma certa intimidade com o Senhor, e falando coisas até mesmo que Deus não falou. Mas estas coisas estão acontecendo porque, infelizmente, muitas pessoas ainda estão atrás disso. Porque a palavra é que liberta. A palavra é que transforma. É a palavra do Senhor que salva. Mas que nós possamos ter esse entendimento. Que a gente não precisa correr atrás de profeta. A gente não precisa estar atrás de homens e nem atrás de mulheres. Porque o maior profeta está sentado no trono junto com Deus. Aquele que pode resolver o meu e o teu problema. E aquela mulher, ela teve a certeza. E a palavra, no capítulo 7, no versículo 7, diz: em seguida, ela saiu
e contou tudo o que se passava ao homem de Deus. E lhe orientou dizendo: pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverá em paz, tu e teus filhos, do que resta da venda. Observe que esta mulher, ela não perdeu o vínculo. Irmão, quantos estão na casa de Deus só esperando o milagre? Quantos estão na casa de Deus pedindo ao Senhor pela libertação do seu filho, pela libertação da sua esposa, do seu esposo, pela libertação da sua família, e quando Deus, por misericórdia, abençoa, eles largam o Senhor. Fazem que nem aqueles leprosos, aonde recebeu a sua cura e só votou um para agradecer ao Senhor. Mas aquela mulher nos ensina que não devemos largar aquele que nos abençoou. Aquela mulher nos ensina que nós não devemos, só porque recebi a bênção, ele não serve mais para mim. Não, ela reconhece e vai lá dar uma satisfação para aquele homem, ao qual ele, através de Deus, operou um milagre na vida daquela mulher. Porque bem sabemos, igreja, que nós não operamos milagre algum. É pela misericórdia de Deus. Se Deus não derramar a misericórdia dele sobre a minha vida e sobre a tua vida, nada podemos fazer. Se Deus não usar o homem ou a mulher de Deus, esqueça. Mas aquela mulher reconheceu. Então quando eu receber aquele milagre, aquilo que tanto nós pedimos ao Senhor, reconheça quem foi que deu. Não abandone ele depois de ter recebido o seu milagre. Não abandone ele depois de ele ter feito o milagre dentro do seu lar, dentro da sua casa. Continue servindo a ele. Continue agradecendo, buscando a ele. Porque o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. O mesmo Deus que abençoa é o mesmo Deus que amaldiçoa. Mas o Deus não está aqui para amaldiçoar ninguém. Ele está aqui para abençoar cada um de nós. E se você tem vasilha, se você ainda tem azeite, se você ainda quer receber um milagre, e você ainda tem azeite na sua vida, comece agora a conversar com Deus. Comece agora a dizer: Deus, eu não tenho muita coisa não, eu só tenho uma fé do tamanho do grão de mostarda e um pouquinho de azeite, é o suficiente. Eu quero convidar aqui o ministério de louvor e peço à igreja que fique de pé, mas levante, igreja, crendo que o seu milagre